Vistas de hoje do Café Expresso estão contemplando os 2 hospitais regionais que nós temos aqui em Passo Fundo, porque queremos uma radiografia da situação destes 2 hospitais com relação à Covid-19. Hoje pela manhã ouvimos o Hospital São Vicente e agora comigo aqui no estúdio o médico pneumologista Gustavo Piccolotto, que é o coordenador das unidades Covid do Hospital de Clínicas. Doutor, bem-vindo ao Café Expresso. Eu quero começar já lhe perguntando qual a situação hoje do Hospital de Clínicas com relação à Covid-19. Obrigado, Thaís. Então, o Hospital de Clínicas, desde o início da pandemia, a gente vem trabalhando com um número de 23 leitos de UTI e a gente tem também 33 leitos de enfermaria, leitos clínicos. E hoje a gente tem uma ocupação de um pouco mais de 50% da UTI, a gente tem 12 pacientes internados, entre os confirmados e os suspeitos, e a gente tem 5 pacientes nas enfermarias clínicas, né, entre os suspeitos e os confirmados. Então, na enfermaria clínica a gente tem uma redução bem importante do que estava se vendo nas últimas semanas. E a UTI ela está estável, assim, a gente já chegou a ter 4 a 5 pacientes na semana passada e agora a gente está com esses 12. Doutor Gustavo, nesses 7 meses que já enfrentamos de pandemia, o hospital já chegou ao 100% ou muito perto disso com relação aos seus leitos de UTI e também leitos clínicos? E aproximadamente 3 a 4 semanas atrás, eu acho que a gente viveu o pico de internação. A gente chegou a ocupar 22 dos nossos 23 leitos na UTI e a gente chegou a ocupar em torno de 96, 97% dos leitos de enfermaria, dos leitos clínicos. Então foi o nosso ápice assim, de internações. A gente sabe que essa é uma doença nova, o mundo inteiro está descobrindo como tratar, qual a melhor forma de uma pessoa se curar da Covid. Agora a gente quer entender se no decorrer desses meses o Hospital de Clínicas mudou o seu protocolo, como ele vem atendendo hoje um paciente que chega com o teste positivo para a Covid. Então, desde o início da pandemia, a gente tinha um centro de triagem, né, e de atendimento aos casos suspeitos com síndrome gripal ou com teste positivo para Covid-19. E aí, dentro desse primeiro atendimento, se definia por internação UTI ou alta do paciente para o seu domicílio e acompanhamento remoto através do nosso matriciamento, do nosso monitoramento. Agora, mais recentemente, a gente reduziu os atendimentos de porta, que a gente fala, né, da triagem, mas manteve-se os demais. Agora, os pacientes são encaminhados diretamente do CAIS, da Petrópolis, para internação ou para UTI, ou se o paciente chega num quadro mais grave e busca o atendimento no hospital, a gente vai atendê-lo e vai definir a forma de tratar. Os protocolos, eles são dinâmicos, né? A mudança deles na questão tratamento medicamentoso, porque as evidências clínicas, científicas, elas são diárias. Então, um dia sai uma coisa, no outro dia sai outra, no terceiro sai uma terceira. Está todo mundo aprendendo sobre a doença. Então, a gente vai mudando conforme isso. Algumas coisas a gente não mudou desde então, e a gente acredita que está no caminho certo. Hein? Pela sua fala, fica claro que o hospital tem autonomia para prescrever aquilo que ele entende que é necessário para o paciente. Exato. Os médicos são livres para prescrever. Cada um vai fazer isso conforme o seu entendimento, a sua instrução, né? E fica bem aberto às diferentes terapias. Doutor, vocês já estipulam aí ou já se organizam para o fechamento de alguns leitos, seja de UTI, Covid ou leitos clínicos no HC? Nesse momento ainda não, né? A gente entende que ainda não temos aí o tempo suficiente para garantir que a gente está no fim do ciclo viral. Então a gente vai manter nossos leitos, mantém toda a estrutura como ela está. Inclusive hoje foram renovados 10 leitos de UTI pela Secretaria Estadual de Saúde e a gente vai manter esses leitos nesse período.
Os pacientes estão chegando numa situação não tão grave quanto ocorreu nos primeiros meses da pandemia? Sim, eles têm chegado mais precoce e menos graves. E isso tem ajudado também no tratamento ou na evolução dos pacientes. A gente sabe que a pressão sobre todos vocês, profissionais da saúde, tem sido muito grande. Nesse aspecto psicológico, doutor, quais são as condições dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, demais médicos que estão trabalhando no Hospital de Clínicas hoje? A pressão psicológica, primeira, é de nós mesmos, né? Nós, conosco, pela situação, pelo ambiente fechado, pelo risco de uma contaminação, por estar num ambiente onde a gente dificilmente vê a luz do dia, né? Aquele estresse de pacientes graves, principalmente na UTI, pacientes que pioram muito, de manhã eles estão conversando, à noite eles precisam ir para uma intubação, né, preventiva. Então isso é bastante pesado, a equipe sai exausta de lá e as pessoas já estão lá dentro há 7 meses, né? A gente já está nesse trabalho há 7 meses e isso vai desgastando. Graças, né, ao hospital, aos profissionais de fora do Covid, então a gente tem a disponibilidade de psicologia para os funcionários, para os colaboradores, então isso está ajudando bastante. Doutor, só para a gente encerrar aqui, a gente vê a Europa, a gente vê alguns países enfrentando uma segunda onda, a gente viu praias lotadas nesse feriadão no Brasil, a gente viu muitas pessoas na nossa cidade também, em espaços públicos, e eu queria saber a sua opinião a respeito do futuro, da pandemia daqui para frente. Eu sempre falo que só existem 2 formas da gente estar imune ou controlar o vírus. Ou a gente ter uma vacina, ou nós termos contato com o vírus e desenvolvermos uma imunidade, que a gente não sabe o quão duradoura será, né, como vai acontecer. Acredito também que as pessoas devam voltar às suas rotinas. Acho importante a vida social, acho importante estar a céu aberto, a estar no sol, a compartilhar, porque as pessoas também adoecem por estarem em casa, né? Doenças psiquiátricas, psicológicas estão sendo bem frequentes nos pacientes, mas é sempre importante ressaltar o cuidado, né? Então, a gente não vai aglomerar aqui no estúdio, como eu falei antes para a gente, em 50 pessoas. A gente vai estar aqui em 5 ou 6, dependendo do espaço. Então, as pessoas sintomáticas que elas se isolem em casa, as pessoas sintomáticas procurem o atendimento, mas os demais, aos poucos, vamos voltando com cuidado, né? Com esse cuidado atenção. Implica utilizar máscara, álcool em gel. Exato, o álcool em gel é extremamente importante. A máscara é importante, eu ressalto que é mais importante ainda para quem tem sintomas, né? Se eu vou correr na rua, eu estou correndo sozinho, talvez eu possa ter essa liberdade de não utilizar. Mas eu estou correndo e eu vou entrar num ambiente de comércio, vou entrar em algum ambiente que vai ter mais pessoas, é importante eu ter o cuidado com a máscara. Doutor, obrigada pelas informações. Bom trabalho para todos vocês no Hospital de Clínicas. Obrigado, Thaís. Obrigada.